Então, prefeita Márcia, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite de estar hoje aqui conosco nessa segunda-feira. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Tony, bom dia Juliana. Queria dar bom dia ao meu esposo Breno, a seu Agenor, Michel de Vazinha, Zildo, meu primo Carlos Evandro, Tess Siqueira, Jânio, Luana, Erivonaldo, Kaique, enfim, todos que estão aqui nos acompanhando, Jaiminho que chegou, George, já falei Michel, nos acompanhando nesse momento onde a gente vai poder compartilhar um pouco da felicidade que foi a semana do aniversário da cidade. Muitas entregas para o nosso povo, a gente comemorou da melhor forma possível, que é servir na cada Serra Talhadense. Prefeita, a entrega de 2 escolas importantes, uma na Lagoa da Pedra, né? E outra também lá na Fausto Pereira, ampliação e reforma, uma escola importante inclusive com muitos alunos premiados, né? Nas Olimpíadas brasileiras de raciocínio lógico e também de matemática. Então, o que falar dessas entregas? Eu acho que toda essa programação, eu acho que a prefeita tem um carinho maior por essas duas, porque levar a educação, construir escolas é sempre um momento importante, porque você está fomentando mais ainda o conhecimento, né? Veja, Tony, a gente teve várias entregas, como você bem disse, sendo essas que você se destacou aí, que mexeu com o nosso coração. Enquanto prefeita, eu tenho pensado muito qual a missão que a gente deixa, doutor Carlos. E aí o que eu sempre tenho pensado são as bases familiares em que a gente foi criado, que é sempre olhar para quem mais precisa, né? Eu sei que os quase 100 mil habitantes de Serra Talhada precisam de um olhar do poder público, mas aqueles mais pobres, aqueles que estão na zona rural, aqueles que muitas vezes foram esquecidos, precisam de uma atenção maior. E aí, na caminhada do trabalhador, eu tive a grata satisfação de conseguir conceder, né, que próximo mês já está indo para a Câmara de Vereadores, vai ser votado, um auxílio transporte, que é mais de 13% no salário de quem ganha um salário mínimo, e aí a gente inclui todos os garis, inclui serviços gerais, os auxiliares administrativos que há tanto tempo não tinham aumento, e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no final do mês, nos pagamentos das contas de casa. A gente tira ali 45 crianças de uma escola de taipa, uma escola que não tinha banheiro. Aí a gente fica se questionando porque tem em alguns locais escola de 12 salas com todo o conforto, e na zona rural a gente ainda tem famílias que sequer tem banheiro para oferecer nas escolas para suas crianças. Então a grande responsabilidade nossa é trazer igualdade para todo mundo, é trazer conforto para todo mundo, é olhar para quem foi esquecido, é olhar pelos mais pobres. Então eu fiquei muito feliz e muito emocionada em entregar a escola nova da Lagoa da Pedra, onde quase ninguém teve coragem de olhar de igual para igual para aquela comunidade. A escola de Água Branca, que o deputado Fernando Monteiro colocou 2 milhões de reais, né? Eu acho que alguns políticos poderiam pensar, não, eu vou colocar na cidade, que é onde tem maior visibilidade, é onde eu vou atrás de voto, mas essa gestão, ela não se importa, claro, com voto, mas assim, o principal é a gente dar dignidade a quem mais precisa, e escutar o que a gente escutou em Água Branca, o povo dizendo que muitas vezes tinha que fazer a conclusão na praça ou em outro local, porque a escola não tinha estrutura adequada. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente inaugurou o monitoramento através de câmeras, que tanto foi prometido, tanto foi falado, mas nunca foi mote, cumprido. Inclusive, de campanha política, né, prefeita? Essa questão de monitoramento de câmeras, né? Isso, a gente já tinha conseguido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma parceria com o CIODES, mas agora a gente aumentou e não vai ficar por aí. A gente já está tentando fazer uma licitação de mais câmeras, porque mais segurança a gente já está trocando todas as lâmpadas por lâmpadas LED, já temos mais de 100% de lâmpadas LEDs, e eu agradeço essa última ação do deputado Rodrigo Novaes, que nos completou com mais de 500, nos ajudou junto à Neoenergia a conseguir mais de 500 lâmpadas LED. Então, o bairro Bom Jesus está 100% com lâmpadas LED. Isso é mais segurança, isso é mais mobilidade melhor, né? E a gente vai complementar, sim, essa questão do monitoramento. Muito bem. Durante a entrega lá em Água Branca, o pessoal aproveitou para fazer uma cobrançazinha ao deputado Fernando Monteiro, para ver se sai uma PE por ali, né? E o deputado, no discurso dele, prometeu também que vai lutar por esse investimento, prefeita. Seria uma boa ali para aquele distrito, né?
ir atrás de melhorias, é como eu disse lá, por mais que o deputado não tenha sido majoritário lá naquele distrito, mas a gente vê que a gente está falando o mesmo repertório, né? De trabalhar para todos. Eu acho que tem que juntar forças, quem foi votado lá também tem que fazer algumas ações, porque não adianta só passar de 4 em 4 anos, né, Carlos Evandro, prometendo e depois se escondendo. Eu vejo que Fernando, além de colocar essa emenda de mais de 2 milhões numa escola de lá, por mais que não tenha sido majoritário naquela localidade, poderia ter ficado entristecido, mas a gente não faz a velha política, a política do coronelismo, a gente faz a política boa, a política de qualidade, onde vai estar sempre sim junto com o povo buscando melhorias para atender a população. Muito bem. Prefeita, boa tarde, bom dia ainda, seja bem-vinda aqui ao Sertão Notícias, bom dia também do doutor Carlos e os demais aqui presentes. Os vereadores estão presentes os vereadores aqui também, aqui. né? Raimundo, chegou, né? Tata. Um abraço para todo mundo, secretários. Também, né? A gente volta a falar sobre essa pauta das entregas, né, inaugurações, da agenda do aniversário da cidade, mas eu vou pegar o gancho da pergunta de Tony sobre uma estrada lá para o distrito, para a gente falar sobre essa VPE que vai até entre Serra Talhada e o aeroporto, que tem causado muitos acidentes com mortes. A estrada está intransitável e aí até conversei sobre essa estrada com o deputado Pedro Campos no sábado durante o desfile cívico e eu queria saber da senhora, enquanto presidenta da AMUP, e a relação boa que a senhora tem com a governadora Raquel Lira, se já há algum diálogo nesse sentido de viabilizar aquele trecho para evitar mais mortes. A senhora aproveitar aí esse seu papel importante diante dos municípios pernambucanos, diante da AMUP, para tentar viabilizar junto ao governo do estado o conserto daquela estrada, Márcia. Claro, a gente tem que falar sempre das necessidades. Eu me senti muito honrada porque vi que muitos políticos foram falar com o governo do estado para destravar os pagamentos das cooperativas de leite, que está alguns meses sem pagar, e aí eu fui chamada e já foi viabilizado todo um cronograma de prestação de conta, de pagamento, de licitação para se começar um novo projeto. Então eu fico muito feliz de estar sendo escutada, porque isso mostra que aqui em Serra Talhada a gente tem feito uma política transparente, uma política sem disse-me-disse, uma política que é voltada para o povo, uma política que ninguém se esconde, que a gente está 24 horas por dia, de domingo a domingo, junto ao nosso povo. Então essa é uma pauta que precisa sim ser levada em consideração. Em conversa com a governadora, já vi que vai ter investimento no nosso aeroporto e eu tenho certeza que esse trajeto também vai ser incluído. É uma VPE, inclusive, que ela já tem um tempinho, né? Que já foi feita. Eu acho que ela, até o tapa-buracos não vai ser suficiente, né? Não. Pode ser até que tá é possível ser refeita, né? Esse trecho. E é importante, a gente recebe turistas, a gente recebe pessoas de fora e a gente não pode ter aquela PE como cartão de visita, né? Para quem está chegando em Serra Talhada. Então é importante pensar nisso. Ô Tony, a Márcia falou sobre a questão do programa de leite, né? Queria que a senhora falasse sobre essa reunião que foi realizada com o governo do estado. A senhora já antecipou aí o que já está sendo feito, já temos pagamento liberado, pelo menos para uma parte dos produtores. Como foi essa reunião que foi articulada pela senhora, pelo vice-prefeito Márcio, com o governo do estado? E com o Fabinho, secretário de Agricultura, que aqui também está. Eu tô meio pouco rouca hoje, viu, gente? Sair daqui meio-dia, vou passar ao médico. Acho que um pouquinho dessa mudança climática, né, doutor? É que a semana também já foi. Me consultando a semana aqui. Foi cansativa, né, Márcia? A semana foi cansativa. Doutor Carlos já estava me consultando aqui. Fabinho também provocou e eu até pensei que a gente ia discutir só mais restrito a Serra Talhada e acabou que a gente foi nos acompanhando pessoas de várias outras cidades. Então já tem um cronograma onde todos os cooperados vão apresentar sua prestação de contas, um cronograma de pagamento e daqui para o final de julho uma nova licitação vai acontecer para que todo o programa do leite volte ao normal. Então eu fiquei muito feliz em ter sido escolhida para ser a intermediária entre o governo do estado e esses produtores que tanto fazem por nosso Pernambuco. Importante. Muito bem. Como a prefeita tem um horário aqui, né? A gente vai adiantar mais ainda. Prefeita, eu acompanhei atentamente. E a prefeita, eu vi como foi que se movimentou o governo em relação ao protesto dos professores, né? Lá durante o desfile cívico do dia 6. E a prefeita fez questão de deixar os professores à vontade, mostrando que nós vivemos numa democracia, né? Com esse impasse que há em relação
a categoria, do valor que foi dado, né, da última proposta, que seria a última do governo, de 8%, e o auxílio transporte para quem não tem. E aí a gente viu nós vimos os professores fazendo o movimento deles, e a prefeita recebeu com naturalidade. Eu queria que a prefeita pudesse até comentar sobre isso, né? Sobre essa questão desse protesto que estava programado, todo mundo já sabia que ia acontecer, e como foi receber esse protesto dos professores ali na avenida do dia 6. Veja, Tony, eu tenho dito sempre que uma da diferença do nosso governo é muita transparência, né? E aí a gente tem discutido, dialogado muito, trabalhado muito, mas a força de vontade não tem que estar ali diante de nossa responsabilidade. Quem é o prefeito que não queria dar os 14,96%, como tem uma portaria, que não é uma lei, é uma portaria? Todos queriam, mas a gente tem que ter responsabilidade. E eu fico muito tranquila aqui em dizer que vários estudos foram feitos para a gente se chegar a um valor que pudesse ser aceitável. Veja, em 2021, quando a gente estava em pandemia, o que aconteceu? No final do ano sobrou na educação 13 milhões de reais. Esse dinheiro foi todo rateado com os professores. A gente entende que tem que cumprir todos os direitos dele. Em 2021, a gente ainda fez uma equiparação salarial entre os contratados e efetivos, tendo em vista que todos trabalham da mesma forma, que todos mereciam esse reconhecimento. A gente fez um levantamento, os últimos 8 anos, a cada mandato de 4 anos, o que é que acontece? No máximo foi feito 34% de aumento, somando todos os anos. O ano passado a gente já tinha dado 25%. Esse ano a gente tem o que a gente chama de lei de responsabilidade fiscal. Tudo que eu arrecado, eu só posso gastar no máximo 52% com o pessoal. Esses últimos meses, o ICMS, que é o imposto que a gente recebe do Estado, só o último mês caiu R$500 mil. Então, por mais que eu continue com o mesmo número de funcionários, o que é que acontece? A gente sobe a lei de responsabilidade fiscal porque arrecadou menos. Isso é problema de Márcia? Isso foi culpa de Márcia? Não. Isso foi culpa dos professores? Não. Mas se eu tenho um limite que eu posso atingir. Então, a gente fez um estudo, a gente fez um aumento propôs um aumento de 5,45%. Eles não aceitaram. Dentro de todos os reajustes, todos os reajustes que futuramente vai precisar fazer um reajuste nos salários dos comissionados, dos contratados, e aí tem que se iniciar pelo do vice-prefeito, pelos dos secretários. A gente viu que é o máximo que pode ser dado. Uma coisa é eu achar, outra coisa é o Dr. Carlos achar, a Juliana achar. O Supremo Tribunal já disse que Serra Talhada deferiu a favor do não pagamento. Mas mesmo assim ainda a gente está nessa discussão. Então, eu respeito muito. A gente entende como legal, né, todos os protestos. Inclusive disse em uma entrevista, se quiserem a gente abre uma ala para que participem. Fiz questão de ficar em pé junto com todos que estavam lá em respeito. 1 minuto de silêncio em relação ao respeito ao protesto, mas a gente tem que agir com responsabilidade. O ano passado só foi dado aumento aos professores, há vários anos é só dado aos professores. Mas eu entendo também que o porteiro, o merendeiro, o auxiliar de creche precisava desse reconhecimento porque trabalham muito com isso. Então, a gente propôs esse aumento para todas as categorias, nesse valor de 8%, além dos 13% em relação ao salário mínimo, que é o auxílio, né? Que é o auxílio. A gente fica nesse impasse porque acaba que as outras categorias já poderiam começar a receber esse mês, mas aí como o projeto de lei não foi para a Câmara de Vereadores, porque a gente ainda não entrou em um consenso, acaba atrasando tudo. Mas assim, dizer que sou sim a favor do servidor, sou sim a favor dos professores. Eu acho que investir em educação, essa gestão tem mostrado, quando a gente reforma mais de 90% das escolas, onde todas as salas de aula que estão sendo reformadas estão sendo climatizadas, o diário eletrônico que foi tão pedido pelos professores, o fardamento escolar. Gente, pasmem, mas ainda tinha criança que faltava aula porque não tinha uma roupa para ir para a escola. Há 10 anos que não era entregue fardamento escolar, a gente entregou.
kit escolar, como eu vi crianças como o Bernardo do Vila Bela, que estava escrevendo uma folha de papel porque pegou emprestado, porque não tinha o caderno, e a gente entregou o kit escolar. A gente tem investido muito na educação, porque eu acredito que é a educação que vai mudar o futuro de Serra Talhada. É a educação que vai fazer com que filhos se tornem médicos, se tornem advogados, se tornem engenheiros, e a gente está investindo sim na educação. Agora a gente tem que investir com responsabilidade, e essa responsabilidade a gente está fazendo com muita transparência. Eu podia muito bem dizer aqui, olha, a portaria foi cassada, o Supremo Tribunal deferiu contra o piso, mas a gente ainda está discutindo. A gente está em paralelo, está incluindo as outras categorias. Porque uma merendeira recebeu a gente também quer que ela receba mais. Assim como a gente deu esses 13% ao gari, a gente está pensando em todo mundo. Mas tem que ser com responsabilidade. Não adianta eu prometer algo que eu não vá cumprir. Então, nossa gestão é muito pautada nisso, de escutar, de conversar e principalmente de respeitar. Eu vou estar aqui respeitando tudo e todos. Prefeita, considerando que a categoria não aceite essa proposta de 8%, foi a última que a gestão pode fazer. Nesse momento, vai para a Câmara assim mesmo o projeto? A gente vai discutir, né? Estou sempre em contato com o sindicato. Nesse momento é o limite. Para a gente conceder isso, vai ter que ter um decreto onde tem uma diminuição no salário de Márcia, no salário de Fabinho. Eu não posso mais demitir ninguém. Tem postos de saúde hoje sem auxiliar de serviços gerais. Eu cheguei no posto que a enfermeira estava fazendo a limpeza. Por quê? Porque a gente já trabalha com um número reduzido de pessoas. Para eu diminuir minha lei de responsabilidade fiscal, é necessário fechar posto de saúde. E quem precisa do posto de saúde? Uma cozinha comunitária e as 150 famílias que comem todo dia com essa alimentação que a prefeitura fornece. Então a gente tem que ter responsabilidade. A gente já está trabalhando no limite do limite com os nossos funcionários. Então essa hoje é a realidade. A gente teve uma redução da nossa receita, a nossa lei de responsabilidade fiscal aumenta, porque nesse balanço não é culpa minha, não é culpa de professor, não é culpa de ninguém, mas o problema existe e ele precisa ser resolvido. E a gente tem observado que em outras cidades também a gente tem esse mesmo dilema, né? Em relação a isso, em relação à questão do piso da categoria. A gente tá um levantamento dos 184 e a prefeita, como presidente da AMUP, sabe muito bem dessa realidade, dos né? 184 municípios, 31 fez algum ajuste, nem todos fez o 14,96 na carreira. Alguns acordaram valores menores, poucos deram esse valor na carreira, outros só no salário base. Então você vê que é uma realidade de 153 municípios e o próprio estado que ainda não conseguiu atingir. O próprio ministro da Educação vai convocar uma reunião com todo mundo, porque entende que não é uma dificuldade de um e de dois, é uma dificuldade da grande maioria. Então alguma coisa está errada, né? Alguma coisa tem que ser consertada. Não pode apenas colocar no município a responsabilidade de tudo. A gente já todos os dias aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa demanda. A gente precisa dar um serviço de qualidade para toda a população, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma equação de como fazer isso melhor. Não adianta a União, o Estado colocar essa responsabilidade só para o município. A gente tem que dividir. Eu sei que a realidade acontece. É na minha porta, é na porta do Dr. Carlos, é na porta de Zé Raimundo, que quem precisa vai bater. Então a gente precisa estar trabalhando isso com muita transparência. E não é uma dificuldade só de Serra Talhada. Cada município tem sua realidade. Mas aí você já vê que é uma dificuldade de muitos municípios. Porque se eu tenho 184 e apenas 31 conseguiu entrar num acordo e nem todos desses 31 são nesses 14%, alguma coisa está errada. Muito bem. Juliana, tem mais algum questionamento? Apenas eu queria também aproveitar a vinda da prefeita aqui nos estúdios. Mediante toda essa discussão toda, foi lançado também um orçamento participativo desse ano. Eu estava vendo aí que foi lançado pela Secretaria de Planejamento. Então é uma maneira também da população sugerir questões, pautas positivas, melhorias, né, para as comunidades através desse orçamento, né? Então, sim, a população já pode fazer isso, né? Está aqui, Joana, a gente acompanha muito de perto esse orçamento participativo, porque é através dele que a gente tem esse sentimento, essa devolutiva da população, para além da nossa atuação em todos os bairros. A gente tem feito essa escuta, né? A partir do momento que a gente lança vários projetos, a gente está aí com a programação, o projeto da Operação
tapa-buraco, trabalho para valer, que é um grande desafio da gestão. A gente tem esse grande desafio, Tony, a gente está com uma equipe gigante. A gente recebe diariamente, prefeito, muitas pessoas falando dessa questão dos buracos. E aí o problema é de massa? Não, o problema é da base que foi feita de massapê, que precisa de 10 dias sem chuva para melhorar, e você organiza um lado, o outro lado, daqui a 2 meses estoura de novo. Então, a gente tem que atingir, a gente tem que chegar nesses lugares e a gente está fazendo de tudo. Agora é um momento de chuva, a gente precisa ter mais paciência, mas a gente está aí com um mutirão de limpeza. A gente também pede que quem tenha terreno faça a limpeza dos seus terrenos, porque já ajuda o trabalho da prefeitura. E dizer isso, que a gente está trabalhando com muita responsabilidade, Tony. Agora, não fui eu que criei todos os problemas de Serra Talhada e não serei eu que vou resolver. Mas força de vontade a gente tem sim. Em vez de estar apontando para A, para B, para C, a gente está debruçado no trabalho e procurando solução. Porque eu tenho certeza que isso é o que um político deve fazer. Não está criticando e sim trabalhando. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, é tão fácil criticar, mas tem político, nenhuma pedra pra gente levar uma topada colocou aqui depois de uma eleição, mas fica criticando. Mas enquanto isso a gente tá firme, forte, confiando em Deus, que Ele sabe o que tem no nosso coração, e nosso coração é servir cada vez mais a população de Serra Talhada, principalmente quem mais precisa. Prefeita, fala sobre a festa, né? A gente teve a festa do aniversário da cidade, foi a 4ª festa realizada já pela sua gestão de 2022 para cá, e com a avaliação que a senhora fez desse evento, me parece que até São Pedro colaborou, né? Não choveu no momento da festa e deu tudo certo, né? Deu sim, superou nossas expectativas, sabe? A gente se preocupou ali de manhã, quando viu a chuva, o local todo mundo conhecia, mas uma força-tarefa de toda a equipe, por mais que tivessem poucos torcendo para dar errado, porque eu fico impressionada como tem gente que torce para tudo dar errado, né? Não vê os isoposeiros que estavam lá vendendo, não vê quem estava lá com sua barraquinha vendendo, que a gente fez questão, mais as uma lojas vez, que vendem roupa, calçado, né? Qualquer pagamento de taxa, porque eu sei o sofrimento que eles passaram durante a pandemia, então todo o lucro que chegar para eles é bem-vindo. Muitas vezes eles tiram dessas festas que a gente realiza o dinheiro para sobreviver durante todo o ano. Então, para os pequenos que torceram que desse errado, quebraram a cara, porque foi um sucesso, a gente se divertiu muito, todo mundo dançou, todo mundo se divertiu, todo mundo vendeu, e no outro dia o evento evangélico também surpreendeu todo mundo, estação, foi tudo muito maravilhoso, o desfile em si foi muito lindo, né? A gente pôde contar com a participação e o reconhecimento de todos os servidores da rede municipal e estadual do município de Serra Talhada. Então a gente fica feliz em saber que, por mais que poucos torçam contra, Papai do Céu sabe que o bem sempre vence o mal, e por isso que sempre que tudo que a gente faz dá certo, porque Ele sabe do que é que tem no nosso coração e quais são as nossas intenções. Pra gente fechar, prefeito, não sei se Tony, mas eu não posso fazer questionamento. Eu já estava olhando aqui, que era até meio-dia, então vamos lá. Mas, ela vai passar mais um minutinho só do horário, mas vamos esperá-la no compromisso, né, prefeita? Apesar de ter sido uma semana festiva, né, com a programação extensa, desde o início da semana até o final, além dessa festa também, do evento gospel. Semana passada a gente teve algumas polêmicas, né? Que a senhora já comentou sobre isso também em outras ocasiões, por causa de uma reunião realizada pelo deputado Luciano Duque com vereadores da base, que a senhora já acabou se manifestando também publicamente sobre isso. Luciano não esteve no evento, no desfile cívico do sábado, que chamou a atenção, mas depois ele justificou que estava com problema de saúde na família, o filho doente. Então, assim, eu queria perguntar para a senhora, e vou fazer essa mesma pergunta para o deputado Luciano Duque na próxima vez que a gente conversar com ele. É momento de apaziguar os ânimos dos dois lados, pelo bem de Serra Talhada, prefeita? Não seria o momento de vocês dois, enquanto lideranças, a senhora prefeita e o deputado, que são integrantes do mesmo grupo político, pelo menos a senhora diz isso e ele diz a mesma coisa, que fazem parte de um mesmo grupo político em nome de Serra Talhada, que não há divisão, mas não seria momento de isso ser reafirmado para que quem está plantando divisão saiba que não vocês não defendem Serra isso? Talhada em primeiro lugar.
E isso todo mundo tem visto, que eu tenho colocado Serra Talhada acima de qualquer interesse. Quando o Carlos Evandro vem sentar, vem ajustar o que precisa da gestão, quando o Marquinhos Dantas chega, quando Israel chega, quando todo mundo chega para a gente ajustar e servir a população de Serra Talhada nesse momento. Agora a gente precisa também saber, né, de que lado o deputado está, porque se nossa oposição hoje é Valdemar de Oliveira e Sebastião Oliveira, e Valdemar diz que ele está sempre, toda semana, colocando o nome dele para vir contra a gente em 2024, então essa resposta quem tem que dar é o ex-prefeito e o deputado, e a gente vai perguntar a ele. E o deputado estadual, porque da minha parte todo mundo sabe, se tem uma característica que Márcia Conrado tem é ser leal, e ser leal para mim é ser dos pequenos aos grandes gestos. Para mim palavras se vão, ações ficam. Então quem tem observado tem visto isso, a lealdade de Márcia Conrado e o objetivo de trabalhar para o futuro de Serra Talhada. Então não sou eu que estou procurando a oposição, não sou eu que estou me colocando como pré-candidata em outro partido. Então essa pergunta não pode ser direcionada a mim. A gente vai perguntar a ele também, pode ter certeza, prefeita. Prefeita Márcia, lhe agradecer pela a entrevista que foi rápida aqui, né, por conta do horário. Mas enfim, a gente agradece, espera que a prefeita continue trazendo melhorias para a população. Eu acho que quando a senhora fala da questão, né, desse mutirão para fazer o tapa-buracos é uma realidade. E as pessoas diariamente, a gente aqui acaba sendo a porta de entrada para essas reclamações da população em relação mas a gente espera que entende, né, Tony? Eu tenho andado muito com o Gabi, eu tenho dito sempre, pra gente gerir melhor a cidade, a gente não pode estar numa cadeira com ar-condicionado, não, a gente tem que estar olhando os desafios, e eu pego essa pequenininha ali, a gente anda e a gente tá assim com planejamento. A gente destinou R$1 milhão que foi na arrecadação do IPTU só para a operação tapa-buraco do IPCEP. A gente já está organizando um recurso para a operação tapa-buraco do Vila Bela, do centro da cidade, e vamos chegar aos 4 cantos da cidade, como a gente tem chegado com o meu bairro, o meu xodó, como o trabalho para valer, e a gente vai continuar trabalhando incansavelmente para servir o meu povo de Serra Talhada. E a gente pede para que a prefeita Márcia possa interceder diante da governadora Raquel, ir aproveitar a função que a senhora tem hoje importante, representando os municípios pernambucanos, para interceder junto à Raquel, para que ela traga para cá o que a gente estava comentando no começo do programa, né, Tony? Prefeita, sei que já deve ser uma preocupação da prefeita Márcia, mas do acidente de sábado, chega no ouvido de Raquel, digo, olha, a gente precisa, governadora. A vítima ficou até 8 horas da noite lá, o corpo estendido, então assim, humanamente, a gente pode nem falar, imagina a família como é que está, né? E aí o que é que acontece? A gente precisa avançar nessa pauta. A Câmara está com uma importante audiência dia 19 desse mês agora para acontecer, e está dentro da pauta também a questão do IML, mas não custa nada a prefeita chegar lá e cobrar a governadora, né? Eu acho que a gente tem um caminho muito bom agora. A governadora assumiu o governo do estado, né? 4 meses a gente ainda está ali se situando em toda a organização de um estado tão grande e com um potencial tão grande como é Pernambuco, mas graças a Deus a gente tem conversado muito, e eu tenho certeza que Serra Talhada será a prioridade. A gente tem uma ponte construída agora, né, prefeita Márcia, aqui a governadora aliada, acho que muita coisa boa vai vir para o sertão nesses 4 anos. E leia-se que acho que Carlos Evandro aqui foi prefeito e muitas vezes teve que enfrentar o governo do estado como adversário também, então a gente está tendo a oportunidade Luciano diferente. Duque também, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de Serra Talhada ter, né, um alinhamento, né, município com o estado, e isso é muito importante, só tem coisas boas para acontecer nessa parceria. Prefeito, forte abraço e obrigado, e a gente está com as portas abertas aqui, viu? Obrigada, Tony, obrigada, Ju, prefeita. Obrigada, Bolocha, obrigada a todos que me acompanharam aqui. A gente está sempre à disposição para falar, para ser indagado, né? Eu acho que quem me conhece sabe que os elogios eu deixo para depois. Eu gosto de escutar a crítica construtiva, porque tem aquelas pessoas que só fazem a crítica destrutiva, porque não sabe nem o caminho que quer seguir, aí tenta atrapalhar o dos outros. Mas de uma coisa é reafirmar que a gente está aqui para servir o nosso povo. Diariamente minhas forças são renovadas, e a vontade de trabalhar e de fazer mais para o meu povo, ela só aumenta, e pode ter certeza que ninguém, só Deus pode nos parar, mas o que ele tem dado é muita força para a gente continuar trabalhando. A vereadora Alice Conrado, sua mãe, mandou mensagem aqui, eu já ia esquecendo já, ela mandou logo no início da entrevista, ela mandando um abraço. Beijo, mãe. Gilvan Magalhães está acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, está mandando um abraço para a prefeita. Abraço, Gilvan. Valeu, prefeito, muito obrigado pela participação.